quando eu penso assim nas dicas, tem uma professora que eu conheci já, tipo, depois que eu comecei a postar as dicas, que é Carol Mendonça. Ela é, tipo, a rainha da internet em dicas de português. Ela é maravilhosa, ela tem um curso pra quem é concurseiro, assim, curso de português, enfim, ela é perfeita. Mas, assim, quando eu comecei, eu imaginava assim, se eu fosse a aluna, como é que eu ia conseguir aprender? O que é que eu ia gostar de ver? Tanto é que eu comecei, assim, por coisas bem óbvias, né? No começo, a galera ainda não opinava, tipo, eu quero ver isso, quero ver aquilo. Era mais, assim, dicas que os meus próprios amigos iam me pedindo. As mais, assim, comuns a gente vê, a gente junto, a gente separado, Mé e mim. Então, assim, eu pensava assim, não, se eu fosse aluna, eu ia querer aprender de uma forma dinâmica e fácil. Que não fosse tão, aquela coisa congelada, assim, sabe? Aquela coisa chata. Então, foi basicamente isso, assim. Foi fluindo, e aí a partir disso aí, quando eu fui conhecendo outros professores, né, eu fui pegando referentes, aí a galera começava a me mandar, essa professora aqui me lembra muito suas dicas, que tal, tem uma amiga minha que ela sempre manda vídeos, tipo, engraçados, assim, sabe, que a galera faz falando dos professores, e ela queria que, tipo, eu refizesse, mas assim, não cheguei ainda nesse nível de não ter vergonha, quem sabe um dia, mas assim, são muito engraçados também, porque é uma forma também de você ensinar, né, não precisa ser aquela coisa chata, e aí... É basicamente isso, assim. Eu lembrava das minhas professoras, né? Eu tive uma professora na 7ª série, eu estudava no Tobias, e ela foi muito importante pra mim. Infelizmente, eu não reencontrei ela depois, assim, não tive contato, mas ela foi muito importante pra eu realmente decidir ser professora de português. Porque o jeito que ela dava aula, tipo, era diferente, e o jeito que ela falava com a gente era diferente. Você via que ela amava o que ela estava fazendo, e ela não precisava, porque ela estava perto de se aposentar, então, tipo, pra ela, né, eu lidei depois com outros professores próximo à aposentadoria, eles, tipo, mal davam a aula. Então, ela ali, você via que ela amava o que ela fazia. E era muito fácil aprender com ela. Porque eu também não gostava tanto de português, assim, eu achava interessante, mas não achava, legal. E aí eu disse, não, pode ser legal aprender português, então pode ser também legal ensinar português. E aí essa professora, até hoje, assim, eu lembro muito das coisas que eu aprendi com ela. Eu tenho caderno das aulas dela, porque, assim, ela marcou demais mesmo minha vida. Então, até hoje, o caderno de português que eu tinha naquela época, eu tenho guardado, sabe? Tinham pessoas que chegavam pra mim, gente, que nem me mandava mensagem escrita por medo. Gente, tipo assim, é algo surreal. Não, porque ela é professora, então ela vai me corrigir, ela vai achar que eu escrevo errado. E não é bem assim, né? As pessoas da minha casa eu não corrijo, só se for ao caso muito extremo, e mesmo assim com cuidado. Então eu achava realmente que as pessoas precisavam desse cuidado, desse olhar assim um pouco mais paciente realmente. Além disso, também veio a questão da galera estar estudando em casa, né? Sim. E existem diversas realidades. Joana tá aqui, né? Ela trabalha num colégio aí grande, de Aracaju. Então, assim, alunos de escolas maiores, eles tinham todo um suporte. Mas alunos de escola pública, gente, até hoje eles estão estudando do ano passado, sabe? E eu pensava muito nesse público também. Então, sério, de repente minhas dicas podem alcançar essas pessoas, não necessariamente, tipo, vestibulandos, mas, enfim, crianças, adolescentes, até adultos. E foi mais ou menos isso que foi me movendo aí e tudo mais. Eu não dou aula de português pro médio, dou aula só de reforço. Então, é um público mais limitado. Assim, são bem... Tipo, uma turma de 30 alunos participando do reforço, sei lá, 6, 7. Mas aqueles que estão ali, eu entendo que eles estão ali porque eles querem uma ajuda a mais. E às vezes não é uma ajuda a mais no assunto, é uma ajuda a mais no suporte, sabe? E tipo, alguém falar algo que seja incentivador, alguém falar algo que, sei lá, que ajude eles de alguma forma. E eu percebi muito isso. Tem algumas alunas específicas do reforço, que é uma vez por semana só, 50 minutos apenas. Mas, tipo, só de eu falar na aula assim, olha, eu não dou aula pra vocês de português. Então, assim, é um privilégio que vocês têm. Como eu não tenho nenhum critério avaliativo com vocês, não vou avaliar a prova nem nada, vocês querendo, podem falar comigo. Teve dúvida em português ou em redação, o reforço é só de português. Eu estou bem enferrujada em relação à redação, porque do tempo que eu me formei até agora, a redação do Enem, né, mudou demais. Mas eu falo, que eu puder ajudar, eu tô aqui. E aí eu vejo como eles buscam, sabe? São adolescentes que não tiveram nem contato comigo, porque eu já comecei agora com eles no online. E assim, eu vejo que alguns procuram, não é nem nada, é só assim, professora, gostei tanto da sua aula, a senhora falou assim, tão de boa com a gente. Não que o outro professor não fale de boa, mas é porque assim, a gente enquanto professor de disciplina ou pedagogo, a gente tá ali para dar conteúdo. E tudo é muito rápido, né? Ainda mais agora. Sim. Então eles se colocam em um lugar, tipo assim, eu preciso fazer o Enem, eu preciso arrasar, preciso ser nota 1000 na redação. É muita pressão, pô. Muita pressão. E olha que eu tô falando de escola em bairro, tipo, periferia.
Assim, né? Não é capital. Imagina esses meninos de capital, né? Joana bem lida com essa galera, assim, que tipo, os pais, não, você vai ser médico, você vai ser advogado, você tem que ser isso. Então, assim, pira. É bem a mesma coisa com o concurso. Tipo, eu quero muito ser isso. Entenda que é um caminho. Não é que você vai parar hoje aqui, não é. Pode ser, né? Se for, ótimo, que bênção. Mas entender que é um caminho. E não tem como fugir desse caminho, não.